Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, querido irmão, no Salmo 89. Salmo 89, nós não vamos ler ele todo. Promessa do reino messiânico a Davi. Salmo didático de Etã, Ezraíta. Diz a palavra do Senhor: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Deus. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido, jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade, e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebra nos céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembléia dos santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? E os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos, terrível entre todos os que o rodeiam. O Senhor, Deus dos exércitos, ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu és amanhas. Calcaste a ave como um ferido de morte, com o teu poderoso braço dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul tu criaste, o Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão, e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Lê comigo, por favor, o versículo 15. Vamos juntos? Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Aleluia. Queremos sim conhecer os vivas de júbilo, conhecer a alegria que é estar na presença de Deus, na casa de Deus, mas ainda mais que isso, andar na luz do Senhor, viver na luz do Senhor, ser guiado por Ele. Ó Deus, Tu és soberano, Tu és magnífico, Senhor. Tu criaste todas as coisas, Tu és glorioso e poderoso. Levante as mãos e diga: Tu és digno de louvor, Senhor. Tu és digno de adoração. Oh Deus, seja entronizado, seja glorificado o Teu nome pelos séculos dos séculos. Nós somos o Teu povo, nós somos o Teu rebanho. Oh Deus amado, Tu és glorioso, sublime. Precioso é o Teu nome, precioso é o Teu nome. Aleluia. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus
Deus criou o céu, criou a terra, criou o sol e a estrela, tudo Ele fez. Deus maior, não há Deus. Não há Deus tão grande. Como o nosso Deus. Para o seu louvor, criou os céus e a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele criou, tudo Ele fez, tudo Ele fez, criou o homem, criou o homem. Ele criou o mar, o mundo e tudo para o teu louvor. Oh Deus, nosso Deus é
é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma, A terra era sem forma e vazia. Foi Ele quem criou. E da terra seca. Natureza. Diga mais uma vez: nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Não havia forma. Era sem forma e vazia. E o Espírito do nosso Deus Se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu do céu e se separa das águas e da terra seca. Foi Ele. Por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Por tudo que criaste, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Pela beleza de tudo que existe. Glórias a ti, Jesus. Glórias a
canção diz: olhar somente a Ti, Senhor, não olhar para trás, seguir o Teu caminhar, seguir com perseverança, seguir com vigor, com firmeza, olhando somente a Ti. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Na minha angústia eu procuro me achegar, procuro só olhar a face de meu Deus. E quando as lutas vêm perturbar minha paz, então eu digo assim: somente olhar a Ti. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O mundo é muito grande, vasto de ilusão, mas isto não traduz, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O que passou, passou, de Cristo agora eu sou. Ele é meu grande amigo e dele também sou. Sua graça redimiu este pobre pecador. Pra mim o céu se abriu, dou glórias ao Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar,
Senhor, e não olhar atrás. Tem mais uma estrofe? Não? Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Jesus, pode deixar um pouquinho essa estrofe aí? Oh Deus, precisamos tanto, Senhor. Precisamos tanto, Senhor, tomar uma posição resoluta diante de Ti. Nós não queremos Te entristecer mais, Senhor. Nós não queremos andar trôpegos e vacilantes. Queremos andar firmemente contigo, Senhor. Com toda firmeza. Aquele que é sujo, disse o Senhor Jesus a João, aquele que é sujo, suje-se ainda mais. Aquele que é puro, purifique-se mais. Aquele que é santo, santifique-se ainda mais. É necessário não parar, não estagnar, não retroceder. É necessário santificar-se muito mais, purificar-se muito mais, encher-se do Espírito muito mais. É necessário prosseguir em conhecer a Deus, prosseguir em conhecer o Teu Pai. Chega de olhar para trás. É hora de avançar, marchar, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu não vejo mais músicas como essa. Raramente ouço músicas assim. Ouço músicas falando muito sobre incendiar, encher de fogo. Mas eu acho que é só cantado isso. Isso não é mais vivido. E nós precisamos muito, muito de uma depuração. Fogo do Espírito. Mas eu acho que nós estamos mais apagando o Espírito do que fazendo com que essas chamas depuradoras aumentem. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10, por favor. Pode tirar, querida, por favor. Pode tirar. Mateus, capítulo 10. Gostaria de ler somente o versículo 34.
por enquanto, somente o versículo 34 de pé. Diz assim, vamos ler juntos. Não penseis que vim trazer paz. Não vim trazer paz, mas espada. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Louvado seja o teu nome pela santa escritura. Louvado seja o teu nome pelos teus alertas, pelas tuas admoestações, pelas tuas exortações, pelos teus conselhos soberanos. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nunca nos desamparou e jamais nos desamparará. O Senhor não nos deixa órfãos. Nós estamos aqui porque temos um Pai. E todo pai que ama seu filho, ele corrige o seu filho, ele disciplina seu filho, ele exorta o seu filho, ele admoesta o seu filho. Muitas vezes ele até mesmo açoita o seu filho. E isso porque ele o ama. O pai que não ama o seu filho, entrega o seu filho à sua própria sorte. E o destino desse filho entrega à sua própria sorte. Não pode ser outro, além do lago de fogo. Precisamos de ti, Senhor Jesus. Precisamos de ti, Pai Celestial. Precisamos do poder do teu Espírito, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo que está às portas. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Pode tomar o seu lugar. Nós estamos tratando de um assunto imprescindível, que se chama desenvolvimento, crescimento, progresso, avanço. É necessário, muito necessário. É tão necessário que as últimas palavras no livro das revelações, dos últimos dias, dos últimos tempos, no livro que João escreveu porque viu e ouviu da parte de Jesus o que deveria escrever. Ele ouviu nos últimos momentos, nas últimas fases daquela revelação, no capítulo 22 de Apocalipse. Eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta deixe sua Bíblia aberta em Mateus. Agora vá lá no capítulo 22 e veja, por favor, o versículo 11. 22, 11. Olha a gravidade, a agudez, a importância do assunto que nós estamos tratando. É tratado no último capítulo, na última parte, nas partes finais da revelação de Jesus, de João. Olha o que está escrito. A João e a igreja dele, a igreja de Jesus. Continue, você está lá comigo, 22, 11? Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. E o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Ou seja, se nós paramos, significa que morremos. Se pararmos de nos santificar, se a nossa vida se estagnou aí e nós não temos desejado, ansiado, almejado crescimento, desenvolvimento, significa que a nossa vida está em morte espiritual, sono espiritual. Há um sono na alma, um sono da alma, e esse sono é a morte
vulto e as coisas de Deus começaram a ser deixadas de lado completamente. Mateus, volte lá, por favor, em Mateus capítulo 10. Agora nós vamos ler algumas partes aqui de Mateus capítulo 10, mas eu gostaria que você lesse comigo a partir do versículo 16. Mateus 10, 16. Admoestações são alertas de Deus aos seus discípulos, são instruções aos homens que estavam indo levar a mensagem. Olha o que ele diz no versículo 16. Mateus 10, 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho. E a eles, ou melhor, a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Esse versículo 20 é tremendo. É o Espírito quem fala através da tua vida. Nós estamos tão cheios do Espírito que é Ele que vai falar através de nós? Ou será que o Espírito está tão entristecido, tão apagado na nossa vida, que o nosso coração só tem falado asneiras, torpezas, futilidades, banalidades? Continue no versículo 21. Um irmão entregará à morte outro irmão. Isso aqui está falando de irmão, não irmãos em Cristo, não. Está falando de irmãos em sangue mesmo. E o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Queria te fazer uma pergunta. Quantas pessoas têm te odiado por causa do nome de Jesus? Não estou falando porque você é uma pessoa encrenqueira, porque é uma pessoa que gosta de criar atritos e confusões, que gosta de se envolver em questões assim, que gosta de causar esses problemas, que causa problemas de todas as sortes, não por causa dessas questões que você promove com as suas iniquidades, com as suas pecaminosidades. Não estou falando disso. Eu estou falando por causa da presença de Jesus, pelo fato de você cortar da sua vida muitos relacionamentos, essas pessoas passam a te odiar. Você tem pessoas assim? Não precisa responder, eu só quero que você avalie tua própria vida. Há pessoas que te odeiam por causa da presença de Jesus e do Espírito Santo de Cristo na sua vida. Ou todo mundo te ama, você é querido por todo mundo, você é o carismático, você é o mais maravilhoso de todos, você não entra em divergência com ninguém, porque você está em harmonia com o mundo e você não entra em divergência com ninguém. Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus, disse o apóstolo Paulo. Como está a sua vida sendo odiada pelo mundo? Como estão as nossas vidas? Versículo 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo, agora eu gostaria de ler os estímulos. Só um momento aqui. Aqui nesse trecho do versículo.
O dia da manifestação, o dia do retorno de Cristo é cada vez mais notório. O homem da iniquidade tem cada vez mais poder de atuação. Cada vez mais. Mas não pense com isso que as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Não pense com isso, que apesar das iniquidades se multiplicarem nesses últimos dias, apesar do homem da iniquidade começar a efetuar prodígios, sinais, domínio sobre o mundo, sobre a terra, não pense com isso que ele vai conseguir vencer a igreja. A igreja é invencível, porque a igreja pertence a Jesus. Ninguém toca nela. Ninguém toca na igreja. Agora a pergunta que eu queria te fazer: você faz parte da igreja? Você é membro da igreja de Cristo? Eu não estou falando membro da igreja cristã de Realengo 2. Eu estou te falando, será que você está dentro do corpo de Cristo, ansiando e viver a vida santa de Cristo? Porque se você não for, se você pensa que por estar na igreja, por estar sentado num banco de igreja, por estar frequentando uma igreja, você sabia que alguns homens chegaram para Jesus e Jesus fez esse alerta e disseram assim: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, expelimos demônios, efetuamos curas e milagres. E esses homens estavam esperando que Deus lhe abrisse a porta, e Jesus falou: mas eu nunca vos conheci. Essas pessoas conheciam a respeito de Deus, sabiam sobre o poder de Deus, eram como aquele homem que tentou comprar do apóstolo Pedro o poder do Espírito Santo. Você lembra daquele homem? Simeão. Ele tentou comprar do apóstolo as manifestações de Deus. Ele conheceu a Deus, ele se achegou até os seguidores de Jesus, ele andava com os seguidores, ele conhecia muito sobre Deus, mas Deus não conhecia ele. Deus não conhecia ele. Ele poderia até mesmo manifestar dons, como esses homens que chegaram para Jesus dizendo: mas nós operamos milagres, Senhor. Por isso, mais uma vez, é preciso repetir: dons sem os frutos não fazem com que as nossas vidas estejam nas mãos de Deus. Há muitos homens cheios de dons. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, e Deus estava extremamente insatisfeito com a igreja de Corinto. Profundamente insatisfeito com a igreja de Corinto. Não pense que dons, que manifestações visíveis de coisas sobrenaturais de Deus são requisitos para que você seja um homem ou uma mulher de Deus. Não são, não. Se não houver o fruto, você é uma árvore desconhecida. A árvore se conhece pelo fruto. Se não houver uma vida santa, separada. E uma vida santa e separada é uma vida que passa e que sofre cortes, amputações, cisões precisam ser efetuadas na nossa vida. Caso contrário, você sempre vai ser o queridinho de todos. Ninguém vai se aborrecer contigo. Você não vai incomodar ninguém. Porque você será tão mundano quanto o mundano que te ama.
Agora nós vamos ler os estímulos. Primeiro, Jesus vem com os anúncios, os alertas, para que fiquemos preparados, que Ele está querendo dizer para os judeus, Ele está falando para judeus: olha, os seus próprios familiares que estão dentro da tua casa vão entregar vocês aos tribunais. Eles vão entregar vocês aos homens, aos poderosos. E serão pais entregando filhos, filhos entregando os pais. Mas vamos agora aos estímulos. Os estímulos no versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Esse versículo 24 aqui é muito precioso. Ele é precioso não somente para aquele que é um discípulo, como também para um servo. E aqui o servo está no sentido de trabalhador ou funcionário. Antigamente havia uma certa preocupação de um funcionário de agradar o seu patrão. Afinal de contas, o salário daquele funcionário, daquele empregado, daquele servo, era feito pelo dono, pelo patrão. Hoje, dificilmente se vê isso. As pessoas mudam de emprego, assim como quem muda de roupa, porque muitas vezes não querem se empenhar, se esforçar, não querem ser bons trabalhadores, não querem ser excelentes servos. Isso aqui é muito importante para a igreja, para nós dos dias de hoje. Os dias de hoje, aliás, as políticas ideológicas, o próprio comunismo em si, o comunismo, querido irmão, não é uma linha política, o comunismo é uma religião do inferno, que joga empregados contra patrões, que joga a esposa contra o marido contra a esposa, o homem contra a mulher e a mulher contra o homem, que joga questões de cor de pele contra uma outra cor de pele. Quem promove divisões, separações, quem quer ver a casa dividida, se chama Lúcifer, Satanás. Por isso que eu afirmo categoricamente: o comunismo é a religião de Lúcifer. E por conta disso, hoje, muitas pessoas acham que podem fazer o que quiserem nas suas empresas e podem agir da maneira que quiserem. O discípulo não está acima do seu mestre. Você já viu alguma vez um mestre, alguma aula? Eu já vi, porque eu via muitos filmes, eu gostava muito de filmes de karatê. Todo homem, toda pessoa, todo jovem, viu na década de 80 à frente, gosta muito de filmes de karatê e de coisas relacionadas a isso. E eu lembro que tinha os professores que davam aula de karatê. Eram mestres. Esses mestres tinham alunos, e os alunos sempre queriam ser como os mestres. Era uma grande alegria ser como o mestre. Ser como aquele que ensinava, aquele que dava as instruções. Você anseia ser como o mestre? Você anseia ser como Jesus? Raramente hoje estão querendo isso. Continue lendo comigo o versículo 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma.
Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse. Ou melhor, é uma pergunta. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Opa! Entramos numa questão aqui também interessante para os dias de hoje. Veja o versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Questões aqui de ordem de estimulantes, motivacionais. Deus é o grande motivador da nossa vida. Deus é aquele que nos reanima e que nos estimula para perseverarmos, para permanecer. Bem mais valeis do que pardais. Esses elementos aqui, esses pardais, 2 pardais por um asse. Esses 2 pardais eram os animais que eram os mais baratos de uma feira. E está dizendo, vocês valem mais. E olha o que Jesus diz no versículo 29. E Deus sabe quando eles caem, quando eles morrem. Deus sabe quando cada fio da tua cabeça cai. Cada fio que hoje caiu, dizem que há uma média de 100 a 300 cabelos que caem por dia. Deus sabe cada um dos teus fios de cabelo que caíram hoje. Isso significa que você, aos olhos de Deus, para Jesus, Deus tem um cuidado todo especial. Deus derramou seu sangue para purificar os discípulos, aqueles que desejam, aqueles que querem, aqueles que perseveram. Deus cuida de nós, Deus está conosco, Deus nos preserva a vida, Deus mantém nossa alma intacta, nós estamos nas mãos do Deus vivo. Apesar de todos os estragos que o inimigo tem feito nessa vida, nesse mundo, apesar de sabermos que o mundo jaz no maligno, nós estamos na mão do Deus vivo. Apesar de estarmos do mundo, não somos desse mundo. Você já percebeu que hoje a sociedade valoriza muito animais? Eu não lembro de quando eu era criança, andar em shoppings. Eu nem lembro muito de andar em shoppings quando eu era criança. Quando a gente era criança não tinha muito esse negócio de shopping, não. A gente ia em Madureira. Lá aquele legal mesmo de Madureira era o Camelô. Naquela rua lá. Perto da estrada do Portela, ali por ali, tinha bastante camelô. O pessoal viajava para o Paraguai e trazia as muambas. Isso aqui era legal. Shopping eu só fui conhecer muitos anos depois. Mas eu lembro que eu nunca imaginei que eu fosse ver uma pessoa dentro do shopping com um carrinho de bebê, que é mais caro do que... meu Deus, o carrinho de bebê hoje é caríssimo. E um barato está caro. O carrinho barato hoje de bebê está caro. E eu vi um carrinho todo robusto, com uma roda imensa. Eu falei, caramba, esse carrinho é bem caro. E aí eu passei assim do lado para dar uma olhada para ver se tinha um bebezinho lá dentro, né? Tinha um cachorro lá dentro. Estão fazendo com que os animais tenham quase o mesmo valor que gente. Hoje não pode, vai chegar a hora que não vai poder mais matar galinha para comer, porque coitada da galinha, né? Mas as mesmas pessoas que pregam isso, elas estão lutando pela regularização, pela legalização do aborto. O que é isso? Se não a religião do diabo. Jesus está dizendo que você vale mais que pássaros.
Não sou eu. É o Criador dos pássaros. Você vale mais que peixe. Você vale mais que galinha. Você vale mais que o boi. Deus fez do homem a primícia da sua criação. E Ele disse, vocês vão dominar sobre os animais. Os animais agora estão se personificando, se personalizando, se tornando gente. As pessoas tratam o cachorro como gente. O cachorro lá de casa, o meu pai já falou isso várias vezes, o cachorro lá de casa não era adestrado, ele era abestado. E ele não botava a cara lá dentro de casa, não. O cachorro é lá do lado de fora. Bom, isso é para que a gente caia numa real, às vezes pode ser necessário. Versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Veja o versículo 35, continue lendo comigo. Pois vim causar. Agora, primeiro Jesus vem com alertas, depois vem com os estímulos, e agora ele vai vir com as dificuldades. Não penseis que vim trazer paz, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz... E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Agora eu gostaria que você fosse a Lucas 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Não precisa marcar mais Mateus, não. Lucas 14, por favor. Olha comigo, por favor, a partir do versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse, aqui ele está falando sobre as dificuldades. E Lucas registra da seguinte forma: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser discípulo de Cristo. Lembre-se disso. Se você não quer se indispor com ninguém, se você quer ser agradável a todo mundo, sabe o que é ser agradável a todo mundo? Ser politicamente correto. Ser politicamente correto não está no dicionário de Jesus. Jesus veio trazer espada. Em outra ocasião ele diz, eu vim trazer fogo. E queria eu já estar trazendo esse fogo. Fogo de depuração. Fogo de juízo. Se você está vendo os erros da sua mulher e está sendo cúmplice dos erros da sua mulher, assim como foi Adão, assim como foi Acabe, assim como foi Ananias, você não pode ser discípulo de Jesus. Se sua mulher se veste sensualmente, provocando olhares masculinos, apetecidos pela sensualidade da sua esposa, você não pode ser discípulo de Cristo. Se você está sendo conivente com os pecados do seu filho, conivente com os pecados da sua filha, e não os aborrece, não quer ter problemas com eles, não quer se indispor com eles, você não é discípulo de Cristo. Até as águias fazem isso. Quando os filhos estão dentro do ninho
muito aconchegados, confortáveis, vivendo muito confortáveis no ninho, não tomam uma posição, não tomam uma atitude, não querem voar, trabalhar, começar a sua vida de caça, de caçador. A águia é caçador, é predador por natureza. Quando a águia percebe isso, os próprios pais, o macho e a fêmea, eles trazem espinhos para dentro do ninho, para que os seus filhotes se aborreçam dentro do ninho, se incomodem um pouquinho ali dentro, não fiquem tão confortáveis ali dentro e tomem juízo e comecem a voar. Eles precisam se lançar. Já tem penas, já tem garras, já tem bico, precisam se lançar. Não se lançam porque não há espinhos. Quando é que você vai colocar os espinhos dentro da tua casa? O apóstolo Paulo entregou 2 homens a Satanás, Alexandre e Meneu. Nós já meditamos sobre isso, está em 1 Timóteo. Ele, não precisa abrir não, tá? Ele lançou esses 2 homens, ele disse, eu entrego esses 2 homens a Satanás. O que ele está fazendo? Satanás pode lançar aqueles homens no inferno? Nós acabamos de ler que nós não temos que temer quem pode fazer mal ao corpo. Nós temos que temer aquele que pode lançar não somente o corpo, como a alma no inferno. Quem é o único que pode lançar o corpo e a alma no inferno? Quem é? É Jesus, o vingador. Jesus, o vingador. Ele é que vai vingar. Ele é o vingador. Você não tem que se vingar. Ele vai fazer isso. Por que o apóstolo Paulo fez isso com aqueles homens? Porque aqueles homens não eram só membros da igreja. Aqueles homens ensinavam na igreja de Éfeso. E estavam ensinando coisa errada. Estavam ensinando a sua própria maneira. Estavam copiando o modelo pagão. Foram entregues a Satanás. Quando o apóstolo Paulo entrega homens a Satanás, está entregando pessoas à disciplina. Está falando, vocês não podem estar aqui, porque senão vocês vão influenciar as pessoas aqui. E já estão influenciando. E já estavam influenciando, porque lá na segunda carta de Timóteo, ele diz que havia mulherinhas sobrecarregadas de pecados, que recebiam aqueles homens, Himeneu e Alexandre, de uma forma grandiosa, porque eles gostavam de fazer longas orações para se alimentar dentro a casa daquelas mulheres que aprendiam, mas nunca chegavam ao conhecimento. Não havia desenvolvimento. Estavam conformados com o pecado, porque aqueles homens pregavam conformidade com o pecado. Conformismo com o pecado. O serviço de Cristo, o discípulo de Cristo, o servo de Cristo, ele precisa cortar na carne para poder ser discípulo. Do contrário, não pode ser discípulo de Jesus. Não fui eu que falei, foi o próprio Cristo. Se você não incomoda as pessoas, se você não quer aborrecer ninguém, se você quer ser politicamente correto, você não pode ser discípulo de Cristo. Fique de pé, por favor. Agora, se você está disposto a perseverar até o final, amputando na sua vida partes pequenas, às vezes são partes pequenas que causam os maiores estragos. Você sabe o que é metástase? É quando as células cancerígenas, elas que começam bem pequenas e por conta de um
um não tratamento precoce daquele câncer, a célula se espalha por todo o corpo e as células cancerígenas alcançam órgãos vitais. A metástase se dá quando não há mais como tratar o câncer, porque ele está colado dentro de um órgão vital e o tratamento seria a morte. Comece a partir de hoje, de imediato, a cortar as pequenas células cancerígenas e mortais da nossa vida. São coisas bem pequenas, que são as mais mortais. O inimigo, ele começa a te promover assim coisas bem sutis e a fazer com que você consinta com essas coisas bem sutis e que você se permita coisinhas bem pequenas. Uma bebedeirinha aqui, uma falsa amizade ali, uma língua enganosa aqui, uma cumplicidade com o pecado lá dentro de casa. Com essas coisinhas pequenas vêm as maiores desgraças. Que o Senhor nos ajude, que Ele ponha luz nas nossas trevas, para que enxerguemos essas pequenas células cancerígenas, chamadas pequenos pecados consentidos, porque eles são destrutivos. Senhor Deus, precisamos da Tua palavra, precisamos de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que a dureza da Tua palavra, a espada que é a Tua palavra, não se compara a uma vida inteira de choro e ranger de dentes no lago de fogo. Precisamos da Tua espada para cortar coisas na nossa vida, para começarmos a incomodar, aborrecer as trevas que porventura estiverem dentro da nossa casa. Ajuda-nos no nome de Jesus. Que a graça de Cristo, que o amor do Pai, que o consolo do Espírito permaneça sobre a vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha uma boa noite, querido.